Muito bem, meus caros, estamos de volta para dar sequência à segunda metade da jornada de hoje. Para quem está sintonizando a Vibe Mundial nesse momento, eu sou o Dr. Rui Mercúrio e eu venho aqui, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrar saúde. E nós cuidamos dos destinos de duas clínicas médicas que se dedicam ao sintoma dor, ou melhor, aos sintomas dores. Porque quando lidamos com esse tipo de pacientes, dificilmente eles vêm com uma única dor. Em geral, são várias dores. E que dores são essas? Que dores são essas? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, joelhos, tornozelos e pés. Se você não sabia, fique sabendo. Nós temos cerca de, número bastante aproximado que eu vou dar, 361 articulações. Vou repetir, hein? É incrível, né? Olha como nós somos seres articulados, né? Nós temos cerca de 361 articulações. Que são articulações? É a congruência entre dois sistemas que podem se movimentar um em relação ao outro, né? Entende? São articulações, entende? Articulações. É uma imagem assim até mecânica, né? De dobradiça, né? Como se fosse verdadeiramente uma dobradiça de uma porta, que você abre e fecha, graças à presença da dobradiça, né? Por que o joelho dobra e estica, né? Porque é uma articulação, entende? A articulação permite esse movimento, não é? Por que nós mexemos tanto os ombros, né? O ombro talvez seja a articulação com maior movimento do corpo humano. Você pode jogar teu ombro para tudo que é lado e ele obedece. Ele movimenta para frente, para trás, para fora, roda para fora, roda para dentro. Entendeu? Você faz 1000 tarefas por causa dessa articulação de ombro, né? As mulheres vivem se penteando, vivem se maquiando, entende? É toda essa movimentação de ombro, cotovelo, braços, tudo. É fantástico, né? Fantástico. O corpo humano é fantástico, né? Mas, veja, eu cuido de dores crônicas, né? Pacientes difíceis, pacientes sofridos, decepcionados com tratamentos, com ciência médica. Eu lido com isso, né? Vejam bem, tá? A dor é um sintoma bem subjetivo. O que quer dizer isso? Cada um sente dor ao seu modo. A mesma dor é sentida diferente por diferentes pessoas. É a mesma dor. Não existe, meus caros, um relógio para medir dor. Tem uma dor maior, uma dor intermediária, uma dor menor. Se existisse, esse relógio chamaria dolorímetro. Mas não existe, hein? É apenas, pelo menos por enquanto, é apenas uma idealização. O dolorímetro seria, hipoteticamente, idealmente, um relógio para medir dor. Então vamos dizer que existia uma dor nível 1 até 10, uma escala de 1 a 10. Uma dor nível 1, uma dor nível 3, uma dor nível 8, e uma pior dor de todas seria a dor nível 10, por exemplo. A dor mais absurda desse mundo. Entenderam? Então, a mesma dor é sentida por alguém no nível 3, por outra pessoa no nível 4 e por outra pessoa no nível 7. É a mesma dor, entende? Mas tem gente mais sensível ao sintoma dor. E tem gente menos sensível ao sintoma dor. Tem gente que entra no dentista e diz, já pode aplicar anestesia. Eu não, eu vou no meu dentista e falo para ele, ó,
faço o que tem que fazer aí sem anestesia. Entende? Até onde eu aguento, né? Entende? Mas, enfim. Então, a dor é muito subjetiva. Cada um tem dor ao seu modo. E vejam vocês que incrível. A dor pode ser sentida diferente no mesmo indivíduo em diferentes estados emocionais. Então, uma emoção de alegria, de felicidade, né, de muita alegria, diminui as dores. E uma emoção de tragédia, decepção, desencanto, pioram as dores. Entende? Pioram as dores. Entende? Então, é importantíssimo entender que nós somos seres emocionais e nossas emoções causam mais dores ou acalmam muitas dores. Entende? Então, nossas emoções são muito importantes. São muito importantes. Por quê? Porque nós somos seres físicos. Mas pensam vocês que o físico é a parte mais importante do nosso eu? Não, não é não. Não é não. Entende? Não é não. Você tem um corpo físico, um eu físico. Depois você tem um eu pensamento. Depois você tem um eu mente. Depois você tem um eu consciência. Depois você tem um eu alma. Depois você tem um eu espírito. E a hierarquia dessa escala é que antes você é um ser espiritual. Depois você é alma. Depois você é consciência. Depois você é mente. Depois você é pensamento. Finalmente, você é um corpo físico. Entenderam? Entenderam? Então, veja, como lidar, né? A medicina valoriza você como ser humano físico. Né? Quando muito, né? A medicina valoriza você como mental. Então, a medicina diz assim, se é físico, bom, se é físico, nós temos um clínico geral, nós temos um geriatra, nós temos um pediatra, entende? Nós temos um cirurgião geral como físico. Né? E tem os especialistas, né? Especialista, urologista, neurologista, ortopedista, reumatologista, ginecologista, obstetra, entende? Endocrinologista, otorrinolaringologista, enfim. Muitos especialistas, né? Hoje a medicina está muito estratificada, né? De muitos especialistas. Oncologista para tumores, enfim. Mas a medicina valoriza muito o eu físico. E a partir disso ela percebeu que nós não somos só o eu físico, não. Que nós somos pensamento. Nós somos pensamento. Então, aí surgiu essa especialidade maravilhosa, fantástica, né? Chamada psiquiatria, que estuda o ser mental, a psique do indivíduo, entendeu? Mas, vejam o que eu vou dizer. Duas coisas. Primeiro, que pensamento não é mente. Tá? Mente é uma dimensão acima do pensamento. Tá? O pensamento e o corpo físico têm prazo de validade. Eu já disse isso, estou repetindo. O corpo físico e o pensamento têm prazo de validade. A mente, a consciência, a alma e o espírito não têm prazo de validade. São eternos. São eternos. Entenderam? E vocês, isso aí que eu disse, os teus eus são esses aí. São esses aí. Então, para tratar desses doentes crônicos com dores terríveis, né, eu tive que obter muitas respostas do desconhecimento que se tem do ser humano mental, do ser humano consciência, do ser humano alma, do ser humano espírito.
né? Então, eu busquei muitas respostas, né? Inclusive nas religiões, frequentei muitas religiões, muitas doutrinas religiosas, muitos espaços religiosos, muitas crenças religiosas, né? Não profundamente, claro, nem poderia, mas conheço muito, né? Evangélicos, católicos, protestantes, judeus, né? Espíritas, budistas, entende? Busquei muitas respostas, entende? E descobri algumas coisas importantes que procuro transferir para os meus pacientes, entende? Para os meus pacientes. Porque, meus caros, infelizmente, quem me procura não quer um analgésico, não quer um anti-inflamatório, muitas vezes não quer nem acupuntura, não quer nem fisioterapia, não quer aula de natação nem ginástica. Não, ele quer alívio das dores. Entende? Quer alívio das dores. Se eu não alivio suas dores, eu não alivio o sofrimento. Entende? E olha, um sofrimento agudo é terrível, né? Você tem uma pedra no rim. Sofrimento agudo, terrível. Agora, um sofrimento crônico, que dói todo dia, que não melhora com nada, e cada dia está pior, e cada dia você tem menos desempenho físico, é terrível. Então vem o quê? Vem os sintomas acessórios das dores. Que são sintomas? Doutor, se eu me movimento dói mais, então procuro ficar parado. Fica parado em imobilismo. Imobilismo? Osteoporose. Imobilismo? Insuficiências musculares. Imobilismo, vício postural. Imobilismo, obesidade. Imobilismo, o pior de tudo, depressão. Nunca, em tempo algum nesse universo de Deus, no planeta Terra, teve tantos depressivos. Entende? Então, nós temos dois grandes vilões na nossa vida. Também estou falando pela segunda vez isso. Nós temos dois grandes vilões na nossa vida. O maior vilão da nossa vida, do nosso físico, o maior vilão do nosso físico, se chama força da gravidade. O que é a força da gravidade? É a força que atrai tudo para o solo da Terra. Entende? As cachoeiras, as quedas d'água, acontecem por efeito da ação da gravidade. Entenderam? Então, a força da gravidade é o ímã que puxa tudo para o solo. Se eu estou com um objeto na mão e eu solto, ele vai embora, vai para o chão. É a força da gravidade atuando. Ela é inexorável. Ela puxa tudo para o solo 24 horas por dia. E o que acontece? Ela produz em nosso esqueleto uma deformidade, um esmagamento, entende? Deformando o nosso esqueleto. Essas deformidades são uma das principais causas de dores, porque a deformidade causa compressão de raízes nervosas, entende? E você também, repeti na primeira metade, estou falando agora. Você não tem só pele para te revestir. Não. Você tem uma trama de filetes nervosos pelo corpo todo. Por qualquer geografia do seu corpo. Você tem, entendeu? Os filetes nervosos. Como falei na primeira metade, o exemplo. Eu posso picar você com um alfinete em qualquer lugar do seu corpo. Um alfinete muito fininho, em qualquer lugar do seu corpo. Que o teu corpo vai te informar que você está sendo picado naquele lugar. Entenderam? Por quê? Porque tem um fiozinho elétrico ali te dizendo, tem um cara me picando aqui nesse lugar. Entende? E de duas uma. Ou você sai correndo, ou você sai do lugar, ou você agride quem está te picando. Entenderam? É uma reação automática. Então, basicamente, nós temos
essas dores terríveis, em geral, são nevralgias. Dor de raiz nervosa, né? Dor de raiz nervosa. E, como disse, a dor é muito subjetiva para cada pessoa, né? E a maior dor do mundo, né? A maior dor do mundo é a dor da gente. Claro, não tem dor pior que essa. É a dor da gente, entendeu? Muito bem. Eu queria falar alguma coisa sobre o poder da mente. Tá? Por quê? Porque o poder mental também tem a ver com o nível das nossas dores. Entende? Com o nível das nossas dores. Muito bem. Para falar sobre poder mental, eu preciso explicar antes algum aspecto da nossa mente humana. Entenderam? Explicar alguns aspectos. Pois bem, existe uma mente, se chama mente individual. É a tua mente, é a minha mente. É a mente que eu raciocínio, faço um texto, faço uma ligação telefônica. É a minha mente individual. Eu transmito minhas ideias, faço meus pedidos, respondo perguntas. É a minha mente individual. Entende? Mas existe uma mente coletiva. Se você vai no estádio de futebol e vê toda aquela gritaria, dos torcedores gritando, xingando o juiz de ladrão e se esbravejando porque o seu ídolo não marcou o gol, então aquela gritaria toda se chama mente coletiva. É uma mente coletiva. E uma mente coletiva influi sobre as outras. Entende? Então as outras podem desenvolver as mesmas emoções por rebote. Entende? Por rebote. Entende? Se aquela pessoa estiver sozinha, talvez ela não sentisse aquelas emoções tão fortes. Mas em grupo, né? Entende? A emoção fica muito forte. Entende? Isso é a mente coletiva. Depois existe uma mente chamada universal. Veja, que é uma mente universal. É uma mente só de todas as mentes. Difícil, né? Entender isso. Mente universal. É uma mente só de todas as mentes do planeta. E até extraplanetárias. Então, é uma mente universal. Então, na mente universal, moram os seguintes exemplos que eu vou dar. No Brasil, nós conhecemos um grande inventor chamado Santos Dumont. Né? Quando alguém olha um avião, né, na escola primária já, né, no ensino fundamental, nós já aprendemos, olha, quem inventou o avião foi Santos Dumont. Né? Foi Santos Dumont. Na mesma época, nos Estados Unidos, existiram uns indivíduos que foram nomeados como irmãos Wright, que para os americanos, eles que inventaram o avião, e não o Santos Dumont. E na mesma época, essa invenção aconteceu nos Estados Unidos, e o inventor brasileiro desenvolveu o mais pesado que o ar, voando com uma coisa mais pesada que o ar, sem cair no chão. Entenderam? Então, essa mente universal, ela às vezes explode em vários lugares, na cabeça de inventores, na mesma época. Entende? Na mesma época. É uma mente universal. Ela é uma única mente para todas as mentes. Depois, meus caros, existe a maior de todas as mentes possíveis e imagináveis, que é a mente de Deus. Claro, a mente de Deus. Certo? A mais inteligente de todas. Mais inteligente de todas. Né? Muito bem. Na nossa mente humana, né?
Eu estou olhando aqui o cronômetro para não avançar muito no horário. A nossa mente humana, né, ela tem 3 estações, né? Eu estou repetindo algumas coisas porque foram tantas perguntas, tantas dúvidas, porque é um assunto muito difícil mesmo para a maioria das pessoas. A mente humana tem 3 estações muito importantes. E não tem uma mais importante que a outra, não. Todas são muito importantes. Você tem uma mente consciente. Consciente. Né? Quando você está em vigília, quer dizer, quando você está acordado, você está usando sua mente consciente. Eu estou falando com vocês aqui com a minha mente consciente. Eu estou acordado. Entenderam? Depois vocês têm uma mente chamada subconsciente. Essa mente é incrível, né? Dá a impressão que subconsciente é uma mente inferior. Não. Ela é poderosa. Entende? A mente subconsciente deveria ser mais propriamente chamada de mente inconsciente. Ou seja, você não conhece muito e nem tem muito conhecimento dessa mente inconsciente. Para você saber o que é essa mente inconsciente, ela é o seu gravador. Você sabia que você nasceu com um gravador? Que trabalha 24 horas por dia? A sua mente consciente está ligada só quando você está acordado. Você dormiu? A mente consciente dormiu junto. Aí o inconsciente não dorme nunca. 24 horas por dia, o inconsciente está ativo, gravando tudo que se passa na tua vida. Entende? É um gravador inacreditável. Ele grava tudo. Às vezes, inconscientemente, você não percebe que está sendo gravado alguma coisa naquele momento. Então, se você assiste cenas de tragédia, não sei o quê, tudo aquilo está sendo gravado. Tudo aquilo sendo gravado no seu inconsciente. Entende? E no inconsciente, meus caros, mora uma lei incrível chamada lei da atração. Entende? Se você informa a tragédia para o inconsciente, é isso que ele vai trazer para a tua vida. Tragédia. Ele está gravando tragédia. Porque o inconsciente, ele não tem poder de censura. O teu inconsciente, para ele tudo é verdade. Tudo é verdade. Sabe, se você falar assim, eu vi um boi voando, o inconsciente não duvida disso. Não, o teu inconsciente não duvida. É isso que ele vai gravar. O boi voa. O boi voa. Entende? Ele não tem censura. Entende? Então, ele grava aquela informação que você está dando, do consciente para o inconsciente. Entendeu? Então, é tão interessante isso e tão desconhecido, mas vejam vocês, existe um ensinamento de idiomas chamado subliminar, tá? Que é um gravador que te ensina, por exemplo, a falar um idioma estrangeiro, alemão, por exemplo, ou inglês. E você põe o gravador no seu travesseiro e dorme a noite toda. E o gravador vai te ensinando o inglês. Você pensa que você não aprende? Aprende muito. Entende? Você nem está sabendo o que está aprendendo. Porque aquela gravação está passando para o seu gravador. Entende? E você acaba falando inglês, que é um ensino subliminar. Né? As empresas de propaganda e marketing, as escolas de propaganda e marketing, são campeãs disso. Entende? Tome tal bebida, fume tal cigarro. Entende? Estão informando o teu subconsciente. Se você não tem um alto grau de poder pessoal para filtrar, né? Porque essa censura o consciente tem, o inconsciente não tem. Se você falar assim, cigarro é muito bom para a saúde, cigarro é ótimo para a saúde, o inconsciente está gravando isso, ele está acreditando nessa verdade.
Entenderam? Como é incrível? Porque ele não tem poder de censura, de escolha, nada. Ele só grava e atrai isso que você está falando. Exatamente isso. Gravou tragédia, ele atrai tragédia. Entenderam? Por isso que tem um provérbio popular que diz assim: desgraça pouco é bobagem. Porque se você valoriza muito uma desgraça, vem outra atrás. Entende? É uma ação do teu subconsciente. E tem uma terceira estação da mente, eu estou olhando aqui o cronômetro. Tem uma terceira estação da mente chamada superconsciente. O superconsciente é incrível. Ele também tem um nome bonito de sexto sentido. Tem um nome bonito também de pressentimento. Tem um nome bonito de pressentimento. Tem um nome bonito de Espírito Santo. Entende? E tem um nome bonito de intuição. Intuição é a voz de Deus. Na intuição moram todas as respostas de todo conhecimento e de todo desconhecimento. Entendeu? Na intuição mora todas. Você sabia que você tem uma intuição e que nessa intuição moram todas as respostas, sem você frequentar faculdade nenhuma? Entenderam? Então, você é um ser intuitivo, eu também sou. Mas a intuição tem que ser desenvolvida. É verdadeiramente como um atleta, né? Que treina para uma maratona. Um atleta que treina para bater um recorde olímpico. Né? Então, a intuição tem que ser treinada. Eu tento treinar minha intuição para fazer diagnóstico difícil, entende? Para ver que caminho eu tomo em relação a um paciente muito grave, que ninguém está acertando, entende? Então, às vezes, eu aciono a intuição, entende? Alguns grandes inventores desse mundo tiveram um insight dessa invenção à noite, dormindo, e acordaram e falaram: eureka, descobri como inventar o telefone celular. Eureka, descobri o computador. Entenderam? Então, porque na intuição, todas as invenções já estão inventadas. Estão inventadas. É uma questão de descobrir como transferir o que já está inventado na intuição para o teu consciente. Entenderam? Para o teu consciente. Veja, isso que eu falo, meus caros, tem tudo a ver com saúde e doença. Por isso que eu estou falando. Mas não é fácil de entendimento. Por isso, às vezes, eu tento repetir. Porque eu falo coisas aqui que às vezes ficam no ar e as pessoas metralham de perguntas, né? Porque não entenderam, às vezes, um raciocínio, sabe? Mas é isso. Por conta dos meus doentes crônicos, eu busco respostas em todas as fontes possíveis e imagináveis, até em fontes religiosas. É científico que a fé religiosa ajuda na cura de doenças. Entenderam? Muito bem. Mas eu acredito aqui que está terminando a segunda metade da jornada de hoje. Eu vou ter que falar muitas jornadas sobre poder mental. O mind power, poder mental, poder da mente, poder da energia mental, poder do poder mental. Entenderam? Eu vou ter que falar muito sobre isso. Por quê? Porque não é o teu corpo que manda na tua mente, meus caros. Não. É a tua mente que manda no teu corpo. Por isso o filósofo diz: penso, logo existo. Não foi o corpo que criou tua mente, não. Foi a tua mente, na dimensão chamada consciência, que criou o seu corpo físico. Isso é física quântica, hein? Mas é difícil explicar isso. É muito difícil. Então, não foi seu corpo que criou sua mente. Não. Foi a sua mente, na dimensão consciência, que criou seu corpo físico. Por isso o filósofo diz: penso, logo existo.
Entendeu? Enfim, mas como eu disse, eu sou um médico que trato de dores. Temos 2 clínicas de dores na cidade de São Paulo. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, São Paulo, número 1470 da Avenida Giovanni Gronchi, pertinho do Hospital Albert Einstein e bem perto do estádio do Morumbi. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. São as clínicas que se dedicam a dores, a resolver problema de dores. Certo? Os telefones de minhas clínicas, comum às 2. Fixo 11 3661 4243. Celulares de minhas clínicas, comuns. 119 7082 8015. 97082-8015. Telefone para emergências. Quem tem dor tem pressa, óbvio. Né? Telefone para emergências, para orientações, para perguntas, para respostas, para dúvidas. Telefone 119 3014 8888. 119 3014 8888. Terminamos então as 2 metades da jornada de hoje. E terminando essas 2 metades da jornada de hoje, eu termino sempre repetindo o mesmo chavão, porque ele é muito importante. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Mas, para ser muito feliz, você precisa ter muita saúde. Sendo muito feliz, com muita saúde, isso vai te dar um raciocínio brilhante para você poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima!